Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo de fé, que Deus abençoe a todos, amém? Estarei trazendo, mais uma parte, sobre o estudo que nós estamos fazendo, das 7 igrejas do Apocalipse, amém? Hoje eu estarei trazendo, a mensagem da igreja de Tiatira, amém? Então vamos ler, aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 até o 29, amém? Que diz assim: E o anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comem dos sacrifícios da idolatria. Dar-lhe-ei tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Eis que a porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Se não se arrepender das suas obras, e ferirei de morte aos seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rios e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos que quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, ou carga vós não porei. Mas o que tendes, retendo-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como os vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Sabemos aqui, meus irmãos, que Tiatira era uma igreja, moralmente comprometedora, em uma cidade comercial, cidade patrocinada de festas, idolatria, orgias. Ela era famosa porque as suas mercadorias de lã, tintura e púrpura. Se os irmãos também querem meditar lá em Atos dos Apóstolos 16:14, lá vai dizer, sobre um pouco dessa cidade, e vai dizer sobre a conversão, de Lídia, uma serva do Senhor, que comercializava esses itens também, Mas voltando para o texto da palavra de Deus, no primeiro versículo, vai dizer assim, ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Sabemos, que quem diz aqui, é o nosso Deus Todo-Poderoso, é o nosso Cristo Jesus, que está dizendo. E olha o que ele diz: Eu conheço as suas obras, o teu amor, o teu serviço e a tua fé, a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Sabemos, meus irmãos,
que o Senhor, ele, como tem para tudo, né? Ele estava dizendo tanto para a igreja, né, daquela época, igreja de Tiatira, tanto para as atuais de hoje do século XXI, né? Então, né, estava se cumprindo lá no passado e essa palavra, né, sabemos que a palavra do Senhor, né, ela nunca envelhece, ela nunca muda. Quem muda somos nós, seres humanos, né, pecadores, mas Deus, ele está pronto para, né, nos perdoar, né? Ele nos entende, porque somente o Senhor, né, que pode nos entender a gente, né? E o Senhor está dizendo aqui, né, que ele conhecia a obra do povo, aquele povo que estava perseverante sempre, né, que estava ali com os pés, né, firmes na rocha, que é o nosso Senhor Jesus, né, que não olhava para a luta, né, porque possamos ver, meus irmãos, que Cristo foi um grande exemplo para nós hoje, né? Cristo foi morto, né? Cristo sofreu por cada um de nós e ele foi levado até uma cruz para ser crucificado, né? E nós, seres humanos, qualquer luta que nós passamos, nós já pensa em desistir, nós já pensa em parar, que não tem mais jeito, né? Mas o Senhor, né, ele não coloca um fardo maior daquilo que nós aguentamos. Nem o Senhor tudo vê, né? Às vezes, meus irmãos, também, o que faz o homem, leva o homem à doença, à morte, é sim o pecado, meus irmãos, né? Como eu vou dizer nesse texto ainda, né? Ele é muito longo, né? Mas ele é muito interessante. Cada igreja dessa, né? Nos traz, né, uma exortação, a promessa que Cristo fez, né, com aquele povo da igreja de Tiatira e faz hoje para nós, né? E o Senhor, ele tudo vê, né? O Senhor, ele contempla tudo, ele sabe se nós estamos fazendo a obra dele com sinceridade ou só porque, né, por força, né, para sermos recompensados, tipo assim, eu faço isso para Deus, ele fazer isso para mim. Não, meus irmãos, né, como eu sempre digo e falo novamente, que quem necessita de Deus somos nós, né? E não ele, porque ele não precisa de nós, né? Nós precisamos dele, né? E no versículo 20 vai dizer assim: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz, profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituem e comem do sacrifício da idolatria. Sabemos, né, meus irmãos, que Jezabel era a esposa do rei Acabe, que promoveu a religião cananeia em Israel. Os irmãos podem lá ver, meditar, né, em 1 Reis, capítulo 16, do versículo 29 até o 31. E também em 2 Reis, capítulo 9 e o versículo 22, né? E o nome de Jezabel era usado simbolicamente aqui com uma falsa profetisa, que a palavra diz, né? Que levava as pessoas à fornicação, tanto literal como espiritual. Né, meus amados irmãos? Tem muitas pessoas, né, que se dizem ser profeta, ser irmã, né? Mas, né, vamos trazer para o dia de hoje, meus amados irmãos, né? Que é as vestes, vamos dizer assim, né? Porque a palavra
Senhor, né? Fala para nós ser santo em tudo, né? Em toda a nossa maneira de viver, meus irmãos. Deus fala para nós santificar, ser santo em tudo, de corpo, alma e espírito. Ele está nos convocando a nos santificar, né? E vemos muitas pessoas, meus amados irmãos, exortando outras pessoas, sendo que nem ela mesma, né, olha para ela mesma, julga pela aparência, mas da forma que se veste, da forma que ela age com as pessoas, né? É muita vaidade, meus irmãos. Vemos hoje né, é triste, né, chegar na casa do Senhor e ver, né, uma pessoa subindo de qualquer jeito no altar, né, que antes, né, os pessoal, né, os pastores da igreja eram os mais rígidos e agora, né, estão deixando de mão, né? Eles acham que Deus mudou, ele acha que Deus, né, só porque é naquela época que Deus ensinava assim, assim, hoje não precisa mais. Será que Deus mudou, meus irmãos? Porque a doutrina quem faz é nós, a doutrina que tem que fazer é nós, porque nós somos a igreja do Senhor, né? E quem muda, meus irmãos, é o homem, né? É a mulher, né? Que não querem escutar a voz de Deus e não querem obedecer a voz de Deus. Muitos irmãos, muitas irmãs, né? Só querem pregar a bênção. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o versículo que nós mais vemos, né? Mas sabemos também que, quando o Senhor fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Sabemos que temos uma ordem, né? Porque Cristo, né, é o cabeça da igreja, né? Nós temos que obedecer, né, como ele quer para ele ser o nosso pastor, né? Porque assim como um pai corrige um filho, a gente é corrigido pelo nosso Deus, né? Então temos que fazer a vontade dele para ele ser o nosso pastor, não assim de qualquer maneira, né? E às vezes, meus irmãos, como eu estava voltando pro texto aqui, né? Muitas pessoas, né, vêm com esses pecados para dentro da igreja e quer, né, que nós idolatre esse pecado junto com ela, só porque ela não consegue largar, quer que a gente concorda junto com ela, né? Como as vaidades do mundo, né, estão entrando dentro das igrejas e as pessoas que trazem essa vaidade para dentro da igreja quer que nós andamos conforme a ele, né? E não conforme o Senhor quer. A gente tem que seguir eles, né? Eles querem assim, né? Mas sabemos que nós temos um Pai e Ele nos olha, nos contempla, Ele sonda o nosso coração, como a palavra de Deus diz aqui. Ele sonda, ele vê tudo, ele vê o meu, ele vê o seu coração, ele vê a sua mente, ele vê a minha mente e sabe, o Senhor sabe o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso andar, o nosso agir, o que nós fazemos para ele, né? O Senhor sabe até quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Vê se você consegue contar quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Não conseguimos, né? E muitas pessoas estão assim, querendo que a gente concorde com o pecado delas, né? Mas nós que temos um Deus, nós sabemos que eles estamos errados. E se nós seguirmos a eles, da maneira que eles estão, do jeito que eles estão, que estão levando a vida errada, né? Nós sabemos, né, para onde nós iremos se continuarmos, né, andarmos da forma do homem, não conforme a vontade de Deus, né? E olha o que diz aqui também. O versículo 21 diz assim: dar-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. E olha só o que Deus vai fazer.
Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Tá vendo aí, meus irmãos? O Senhor, ele dá tempo para o homem e a mulher se arrepender. Mas sabemos que tem muitos irmãos com coração, né? Não escuta a voz de Deus, né? Tampa, né? O diabo cega a visão dessas pessoas, né? E tá dizendo tanto fornicação, né? Literal como espiritual, né? Aquilo que nós vermos, né? Certos irmãos, né? Às vezes vê lá, vamos dar um exemplo, né? Uma irmã passa com a roupa colada, né? Vai chamar a atenção do irmão. Então ali ele já pecou contra Deus e deu lugar pro diabo e desejou, entendeu? Então, meus irmãos, por causa disso que a palavra de Deus fala para nós ser santos, santos, santo como ele é, né? E ai dessas pessoas se não se arrepender. O Senhor fala aqui, ó, por causa do pecado do homem, leva a enfermidade, né? Como diz aqui, como nós acabamos de ler, né? Leva a enfermidade e leva a morte, se não se arrepender. Porque Deus dá tempo, mas tem uma hora que Deus cansa, né? E leva a morte, né? E agora continua. E ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo a vós, restante, que estão em Tiatira, a todos que quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como diz as profundezas do inferno, outra carga vos não porei, né? É o que eu acabei de falar aqui, meus irmãos, né? Nós que sabemos como é o certo, como Cristo nos ensinou, né? A doutrina, né? Sobre o pecado, sobre as vaidades, nós sabemos, meus amados irmãos. Então, nós sabemos, se nós não obedecermos o nosso Deus, se nós não obedecermos o nosso Pai, nós saberemos para onde iremos, né? Porque todos vão ter que dar conta da sua própria alma, né? E sabemos, né, meus irmãos, que se nós sabemos que aquilo lá é pecado, que não pode usar, nós questionamos com Deus, Deus conhece. Ah, mas eu não conheço. Deus vê seu coração, você conhece. Às vezes, meus irmãos, o homem não escuta, tampa, né, os ouvidos para não escutar a voz de Deus. Mas sabemos, né, que enquanto ele rejeita, enquanto ele não obedece à voz de Deus, sabemos em qual caminho ele está indo, né? Que é para a profundeza do inferno, né? E olha o que diz. Diz mais o que tendes, retendes, o que até que eu venha. E o que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Tá vendo aí, meus irmãos? Para nós que perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. E ainda, nós receberá, né? Deus transferirá o poder dele para nós, filho dele, para nós, né? Ter poder como ele tem, como ele recebeu do Pai. Ele dará para nós também esse poder. E diz mais, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá vendo aí, irmãos? Essa estrela da manhã é a primeira que nasce, né? A luz
e para as trevas, né? E a última se repõe, né? A primeira que nasce, né, como o sol da justiça, é a última que se apaga, né? Então, meus irmãos, sabemos aqui, né, que a palavra de Deus nos diz, né, que Ele dará a nós poder como Ele tem, né? E sabemos, se nós formos fiel como esse povo foi, alguns deles, outros se corromperam por ouvir falsas doutrinas, né? Deixaram-se levar por idolatria, né? Como o diabo usou a Jezabel para enganar esse povo. Mas também temos um povo, esse povo, né? Que foram fiel e permaneceu até o fim, né? Ele foi salvo por Cristo Jesus, né? Então sabemos, se nós formos fiel, nós vamos morar no céu e vamos ter o direito da salvação. Então, meus irmãos, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena ser fiel a Cristo, né? E eu agradeço a minha oportunidade, né? Estarei passando para o irmão Giliardi. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Ficam todos na santa e gloriosa paz. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda é seu irmão em Cristo, Giliardi. Estamos aqui, meus irmãos, mais um dia, o segundo dia, aqui do estudo, ou melhor, um pequeno estudo, né, meus irmãos, das igrejas aqui do Apocalipse. Hoje que vamos ler Apocalipse capítulo 3. Glórias a Deus. Capítulo 3, o versículo 1 até o versículo 6. Glórias a Deus. É onde é a igreja de Sardes. Glória a Deus. O estudo da igreja de Sardes. Quinta carta à igreja de Sardes. Algumas Bíblias, meus irmãos, vai estar escrito a igreja de Sardo. Amém? Sardo e Sardes, a mesma igreja. Glória a Deus. Mesmo nome, né? Então vamos lá, meus irmãos. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens o nome que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, e não se vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andaram de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessares o seu nome diante do meu Pai e diante dos santos seus anjos. Quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, meus irmãos, repreendendo a igreja de Sardes fortemente, mas também dizendo que nela há um povo ali que andava fiel ao Senhor, que não se contaminaram, e as suas vestes estavam brancas. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a igreja de Sardes, ou Sardo, conforme for a Bíblia, era uma comunidade cristã do primeiro século que ficava lá na Ásia Menor. A Bíblia registra a carta à igreja de Sardes no livro do Apocalipse. Por isso, a igreja de Sardes é sempre lembrada como uma das 7 igrejas do Apocalipse. Capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. Sardes, a cidade na qual era a comunidade cristã, estava, meus irmãos, era uma cidade muito antiga, uma das cidades muito antigas. Em seus tempos áureos, a cidade de Sardes se orgulhavam de o fato da cidade ser uma verdadeira fortaleza, tipo Jericó, né, irmãos? Uma cidade fortaleza. Na verdade, por muito tempo, Sardes foi uma cidade praticamente inconquistável, fortificada, naturalmente formadas por montanhas gigantescas. Mas no termo bíblico do Novo Testamento, Sardes já não viviam mais os seus melhores dias, embora ainda tivesse alguma importância comercial, militar, como parte da província romana da Ásia Menor. Então, amados irmãos, como a cidade do Império Romano, Sardes era uma cidade idólatra. Muitas idolatrias, doutrinas que não ali se condizia com o cristianismo entrou nesta cidade. Só que a religião romana era maior. Louvado seja Deus. E a cidade era um centro também de culto a Artemis, ou Artemis. Artemis ou Artemis, uma deusa que eles cultuavam. Glórias a Deus. Era influenciada ali, né, a idolatria do catolicismo, né, e também, né, da Grécia. Artemis é uma deusa, né, da mitologia grega, onde ali havia várias religiões e idolatria. Após a dura repreensão, graciosamente o Senhor deu mais uma oportunidade à igreja de Sardes. Cristo chamou os crentes de Sardes ao arrependimento. Aquela igreja tinha de mudar radicalmente. Era preciso despertar e fortalecer o pouco que estava prestes a morrer. A urgência disso ficou claro quando Cristo afirmou que não tinha achado íntegras as obras da igreja de Sardes na presença de Deus. Exteriormente, a igreja de Sardes contava com todos os costumes religiosos, as tradições, as formalidades, mas seu culto era vazio, sua adoração superficial. Seu comprometimento com a obra do Senhor não era real. Como está nos dias de hoje, meus irmãos, várias igrejas que se dizem cristãs, várias igrejas que se dizem que servem a Deus, igrejas pretas, igrejas, meus irmãos, pintadas por fora de preto e por dentro tudo escuro. Louvado seja o nome do Senhor.
igrejas praticamente mortas espiritualmente. Glórias a Deus. Então Jesus aconselhou a igreja de Sardes a se lembrar, a guardar e viver de acordo com o verdadeiro evangelho que outrora tinha recebido. Mas, se não vigiasse, Cristo haveria de vir contra ela como um ladrão. Glórias a Deus. Sem dúvidas, os habitantes da cidade de Sardes podiam entender bem o que o Senhor quis dizer. Embora aquela cidade tivesse forma intransponível, ela foi invadida furtivamente pelo menos 2 vezes no tempo de guerra. Era uma cidade fortificada, mas mesmo assim foi invadida 2 vezes. Louvado seja o nome do Senhor. A carta da igreja de Sardes termina com uma maravilhosa promessa ao remanescente fiel, aqueles que permaneceram fiel, como o Senhor disse, mas há alguns em Sardes que não se contaminaram e foram fiel comigo. Então, como eu disse, meus irmãos, a igreja de Sardes termina com uma maravilhosa promessa ao remanescente fiel. Primeiro, Cristo diz que, apesar do ambiente de morte espiritual que cauterizava a igreja de Sardes, ali havia umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras. Essas pessoas, sem dúvidas, eram crentes genuínos que não contaminaram-se conformados ao mundo. Eram luzes que brilhavam solitárias nas trevas de Sardes. Inclusive, nessa frase, a expressão grega possui sentido que havia naquela igreja uns poucos nomes que ainda eram fiéis ao nosso Deus, indicando que o Senhor, meus irmãos, conhece os que são os seus pessoalmente e por nome. A grandeza do nosso Deus, meus irmãos. Então, meus irmãos, Jesus prometeu a esses poucos cristãos verdadeiros que estavam ali, que não tinham contaminado suas vestes com o mundo, que em breve eles estariam andando de branco na glória, juntamente com o Senhor Jesus. Os vencedores da igreja de Sardes seriam vestidos de roupas brancas, uma indicação de santidade, pureza e perfeição. Além disso, o Senhor Jesus prometeu que jamais apagaria os seus nomes do livro da vida. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, que interessante. Aqueles que andavam ali sincero com o Senhor, que não se contaminaram, as poucas pessoas que estavam ali servindo ao Senhor, aquele povo, meus irmãos, que andavam de branco com o Senhor, as poucas pessoas seriam salvas e o seu nome registrado no livro da vida, brilhando permanentemente, meus irmãos, para sempre. A maior riqueza do ser humano, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus Cristo enviou 70 discípulos para ir pregar o Evangelho e deu poder para eles. Depois eles regressaram, dizendo para o Senhor: Senhor, no teu nome os demônios nos obedecem. Senhor, no teu nome nós fazemos muitas maravilhas. O Senhor Jesus disse para os 70 discípulos: não se alegre porque os demônios vos obedecem,
mas alegrai-vos pelo teu nome está escrito no livro da vida. A maior riqueza do ser humano é teu nome escrito no livro da vida. A Bíblia nos diz que no céu não vai entrar coisa alguma que contamina, não vai entrar mentira, só vai entrar aqueles que estiverem com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Amados irmãos, nós estamos vivendo num tempo, numa época difícil. Você sai na rua aí da sua casa, do seu bairro aí, da sua cidade, você vê igrejas, praticamente igreja colada na outra, uma em cima da outra, igreja para lá e para cá. Tem igreja com o nome até repetido, que é até igual. É um tanto de igreja, mas estão com as vestes manchadas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Poucos são, meus irmãos, os que estão andando com sinceridade para com Deus. Poucos são os que estão com as vestes limpas. Poucos são os que estão com seu nome escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor repreendeu ali a igreja de Sardes. Aquela cidade ali, meus irmãos, onde havia esta igreja, uma cidade cheia de idolatria, de mundanismo. E hoje, meus irmãos, como está o planeta Terra? Cheio de mundanismo, cheio de idolatria. Antigamente, idolatria era mais nessas seitas, no Império Romano, no catolicismo ali. A idolatria hoje sim também entrou dentro das igrejas e até mesmo de igreja que se diz de doutrina tem idolatria. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos tomar cuidado, meu irmão, para não errar o caminho do céu por uma mínima coisa. Glórias a Deus. Vamos tomar cuidado para nós não perder a salvação por uma mínima coisa. O povo hoje está preocupado com o nome, está preocupado em ser famoso, está preocupado com inovação, com mídia, em viver uma vida online, só na frente de um computador, de um celular, não quer saber de ler a Bíblia, não quer saber de buscar ao Senhor, não quer saber de consagrar, não quer saber de largar o mundanismo e estão aí, meus irmãos, fazendo o quê? Sendo como aqueles crentes da igreja de Sardes que andaram contaminados. Mas ainda existem os remanescentes fiéis. São poucos. Perguntaram ao Senhor Jesus: Mestre, são poucos que vão ser salvos? Jesus disse: sim, são poucos. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos vão tentar e não conseguirão. Muitos vão tentar entrar pela porta estreita e não vão conseguir. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E os escolhidos, meus irmãos, estão sendo tentados por Satanás para poder o quê? Manchar suas vestes brancas. Então, meus amados irmãos, aqui está o pequeno estudo, esta pequena reflexão, meditação da igreja de Sardes, aonde o povo ali, os crentes, principalmente os crentes, ali diziam que serviam a Deus, mas estavam longe de Deus. Mas havia um número ali, pouquíssimas pessoas que andaram com sinceridade, com as vestes brancas ao Senhor. Louvado seja Deus, os remanescentes. Então, vamos ser, meus irmãos, vamos fazer parte dos remanescentes fiéis que buscam, que servem ao Senhor. Amém, meus amados irmãos. Não vamos prolongar muito. Glórias a Deus. Que estas poucas palavras aqui deste pequeno estudo da igreja de Sardes
venha falar nos corações mais e mais. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quem vos despede é seu irmão.